Valdir Pérez, um dos nomes mais marcantes da história do futebol brasileiro, especialmente para os amantes das grandes gerações da seleção, viveu uma trajetória marcada pela dedicação, pela regularidade e pela profunda paixão pelo esporte. Sua partida, em 23 de julho de 2017, pegou o Brasil de surpresa e deixou uma legião de fãs e ex-companheiros consternados. Para entender a dimensão de sua perda, é importante revisitar seus últimos anos, as circunstâncias de sua morte e o impacto que ela gerou no mundo do futebol. Valdir Pérez nasceu em 1949 e ganhou notoriedade nacional na década de 1970 jogando pela Ponte Preta e, principalmente, durante sua passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Dono de reflexos rápidos, postura séria e grande senso de posicionamento, ele se consolidou como um dos goleiros mais respeitados do país. Sua participação na Copa do Mundo de 1982, defendendo o Brasil na memorável equipe comandada por Tele Santana, o eternizou como um símbolo daquela geração encantadora que, mesmo sem conquistar o título, marcou o imaginário do torcedor brasileiro. Nos anos finais de sua vida, Valdir Pérez permanecia ativo no cenário esportivo. Participava de eventos esportivos, jogos festivos e encontros com ex-atletas, sempre demonstrando grande carinho pelos fãs e um profundo orgulho do legado que deixará. Era considerado por colegas e por quem o conhecia como um homem simples, cordial e sempre disposto a relembrar histórias do futebol com bom humor e humildade. Outra curiosidade marcante foi a redescoberta de histórias pessoais do goleiro. Uma delas relata que, mesmo após a aposentadoria, Valdir mantinha uma coleção de camisas de goleiros de várias épocas, que ele guardava com extremo cuidado. Ele também tinha o hábito de anotar detalhes de jogos que assistia, como forma de estudar a evolução da posição que tanto respeitava. Para ele, ser goleiro era uma arte, um ofício que exigia coragem e inteligência, e ele tentava transmitir isso a todos que o procuravam. Sua família também revelou que Valdir sonhava em escrever um livro autobiográfico. Ele já tinha rascunhos prontos, onde descrevia episódios pouco conhecidos de bastidores, viagens internacionais e momentos íntimos da convivência com ídolos do futebol. Infelizmente, o projeto ficou inacabado, mas seus familiares discutiram a possibilidade de organizar esse material para transformar sua história em uma obra póstuma. A morte de Valdir Pérez ocorreu de forma repentina e inesperada. Na manhã do dia 23 de julho de 2017, ele participava de um encontro familiar em Mogi das Cruzes, cidade localizada na Grande São Paulo. Era um domingo aparentemente comum, sem qualquer indício de que algo grave pudesse acontecer. Valdir conversava, sorria e aproveitava o momento, como costumava fazer sempre que estava rodeado de pessoas próximas. Por volta do fim da manhã, porém, ele começou a passar mal subitamente. Sentiu um forte mal-estar, que rapidamente evoluiu para um quadro mais sério. Familiares agiram de imediato e tentaram prestar socorro, mas tudo aconteceu de forma muito rápida. Aos 66 anos, Valdir Pérez sofreu um infarto fulminante, que acabou tirando sua vida antes mesmo que pudesse receber atendimento médico especializado. A rapidez do evento impediu qualquer chance de reversão do quadro. A notícia de sua morte se espalhou com velocidade e surpreendeu tanto ex-companheiros de seleções e clubes quanto jornalistas, amigos e torcedores. Nas redes sociais e nos programas esportivos, homenagens começaram a surgir quase instantaneamente. Muitos relembraram seus feitos defendendo São Paulo, especialmente o tricampeonato paulista, e sua presença marcante na Copa de 1982. Outros destacavam sua postura exemplar fora dos gramados, um homem de caráter firme, humor leve e grande respeito pelo esporte. Diversos clubes manifestaram pesar oficialmente, ressaltando sua contribuição inestimável para o futebol brasileiro. O São Paulo, em nota emocionante, reconheceu Valdir como um dos grandes ídolos da história tricolor e decretou luto em homenagem ao ex-goleiro. Ex-jogadores da seleção de 1982, como Zico, Júnior, Leandro e Oscar, também prestaram suas homenagens, lembrando os momentos de união, companheirismo e entrega vividos na Itália durante a Copa. O velório de Valdir Pérez ocorreu em sua cidade natal e recebeu a presença de familiares, amigos, torcedores e antigos colegas de profissão. Muitos fãs fizeram questão de comparecer para se despedir daquele que, por anos, foi uma referência no futebol nacional. O ambiente, embora carregado de tristeza, também era permeado por lembranças emocionantes de conquistas, amizades e momentos inesquecíveis que marcaram sua carreira. Ao refletir sobre sua trajetória, percebe-se que Valdir Pérez deixou uma marca profunda no futebol brasileiro. Não apenas como goleiro, mas como exemplo de dedicação e coragem. Ele integrou uma das seleções mais admiradas da história e enfrentou pressões, críticas e grandes desafios. Ainda assim, jamais perdeu o sorriso fácil, a serenidade e a postura admirada por tantos. Sua partida inesperada lembra o quanto a vida é frágil,
mesmo para aqueles que, por tantos anos, nos pareceram verdadeiros heróis dentro de campo. Valdir Pérez se foi de maneira abrupta, mas seu legado permanece vivo nas memórias de torcedores que o viram atuar, nas histórias contadas pelos colegas e nas gerações futuras que conhecerão sua importância através do tempo. Depois de sua partida repentina, o nome de Valdir Pérez ganhou ainda mais força na memória do torcedor brasileiro. A comoção que tomou conta do país mostrou que o ex-goleiro era muito mais do que um atleta marcante dos anos 1970 e 1980. Ele era parte de uma época em que o futebol era vivido com simplicidade, talento e emoção genuína. E é justamente essa conexão emocional que sustentou a onda de homenagens que se espalhou por todo o Brasil nos meses seguintes. Uma das reações mais significativas veio dos ex-companheiros da seleção de 1982. Muitos deles destacaram que Valdir era a representação da confiança dentro da equipe. Apesar de a Copa daquele ano ter um lugar especial na memória dos torcedores pela beleza do futebol jogado, ela também deixou marcas profundas nos atletas que a disputaram. Para eles, Valdir era uma espécie de âncora emocional, alguém capaz de manter a serenidade nos momentos de maior pressão. Seus colegas relembraram viagens, treinos e conversas que demonstravam a sensibilidade e a humanidade do goleiro, características que nem sempre eram percebidas pelo público em geral. Alguns treinadores que trabalharam com ele também ressaltaram sua impressionante disciplina. Valdir era o tipo de atleta que chegava antes, saía por último e não media esforços para aperfeiçoar cada detalhe técnico. Mesmo depois de aposentado, mantinha a rotina de treinos como forma de preservar a saúde e continuar próximo do esporte que amava. Essa ligação com o futebol também o levou a trabalhar em projetos de formação de jovens goleiros, nos quais transmitia a filosofia que guiou sua carreira: foco, humildade e responsabilidade. Após sua morte, várias cidades e instituições esportivas organizaram eventos em sua homenagem. Em Mogi das Cruzes, onde ele faleceu, foram realizados jogos beneficentes com ex-atletas que fizeram parte da sua vida profissional. Em São Paulo, torcedores do clube tricolor organizaram um grande mosaico, lembrando sua passagem memorável e os títulos conquistados pelo time. A Ponte Preta, outro clube que marcou sua história, também prestou homenagens destacando sua participação decisiva em momentos importantes da equipe. A imprensa esportiva dedicou semanas a reportagens especiais, revisitando jogos emblemáticos e entrevistas históricas. Alguns programas resgataram imagens raras de Valdir nos treinos da seleção, nas concentrações e momentos descontraídos com ídolos como Sócrates, Falcão e Zico. Esses registros fortaleceram a percepção de que Valdir tinha um papel muito além das quatro linhas. Ele era parte viva de um período dourado do futebol brasileiro. No cenário esportivo brasileiro, a morte de Valdir Pérez impulsionou um debate importante sobre o reconhecimento de goleiros históricos. Muitos comentaristas apontaram que o Brasil, tradicionalmente voltado a ídolos ofensivos, precisava valorizar mais aqueles que fizeram história defendendo. Valdir passou a ser citado em mesas redondas como figura indispensável quando o assunto era a evolução da posição, sendo lembrado ao lado de nomes como Gilmar, Tafarel e Marcos. Outro impacto significativo foi o estímulo que sua história trouxe a jovens que sonhavam em ser goleiros. Escolinhas de futebol relataram que, após sua morte, muitas crianças começaram a perguntar sobre ele, pesquisar seus jogos, assistir a partidas antigas. Isso mostrou que, mesmo décadas após seu auge, Valdir Pérez ainda tinha capacidade de inspirar novas gerações. No âmbito familiar, sua morte deixou um vazio profundo, mas também a certeza de que ele estava eternizado. Seus filhos e netos relataram que Valdir era extremamente presente, carinhoso e orgulhoso da família que construiu. Ele gostava de reunir todos para almoços de domingo, exatamente como no dia em que faleceu. Era nesses encontros que contava histórias engraçadas dos tempos de atleta, histórias que, segundo eles, sempre rendiam boas risadas e ensinamentos. Com o passar do tempo, sua memória continuou sendo celebrada. Clubes, ex-jogadores e fãs seguem reconhecendo a importância do goleiro que honrou a camisa da seleção e marcou mais de uma geração de torcedores. Seu nome segue vivo em museus esportivos, documentários e nas lembranças de todos que tiveram a chance de vê-lo defender com coragem, precisão e alma. Deixe sua homenagem nos comentários. Polegar apontando para cima, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias marcantes do esporte.